Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo aqui te contar tudo que rolou no bastidor, no vestiário colorado, tudo que nós tivemos acessos, pelo menos, no vestiário colorado depois da vitória, que eu já analisei, mas aqui é tudo que disseram os protagonistas e que aconteceu com os protagonistas depois de Inter 3, Atlético Nacional 0 no estádio Beira-Rio. Gente, a primeira questão é Alan Patrick. E aliás, eu já vou começar por essa situação, meio que de trás para frente. O Alan Patrick levou para casa a bola do jogo e pediu para todos os seus companheiros assinarem essa bola e postou nas redes sociais, é óbvio. Pela informação que eu tenho, é o primeiro hat-trick, a primeira vez que ele marca, Alan Patrick, 3 gols numa mesma partida na carreira dele. Esta é a informação que está chegando pra gente. E aliás, o Bertoncello, extremamente conhecido, postou que desde 2022... num jogo da Copa Sul-Americana contra o 9 de outubro do Equador, um jogador do Inter não fazia 3 gols. Foi Rodrigo Dourado, lá na oportunidade foi 5-1 para o Inter. E desde 2012, quando o Leandro Damião marcou 3 gols, numa goleada contra o The Strongest na Copa Libertadores da América de 2012, acho que é Dorival Júnior, na época o treinador, que um jogador do Inter não fazia 3 gols na Libertadores. Para entender a importância, a relevância. 2 de pênalti, não importa, né? Até o talento de bater no segundo pênalti diferente ou depois de estar na pequena área para marcar o terceiro gol são importantes. Aliás, Alan Patrick conversou com a imprensa, sempre calmo, tranquilo, sereno. Diz que em todo lugar que passou e venceu, as equipes eram trabalhadoras. E esse grupo do Inter tem se mostrado assim, um grupo do Inter trabalhador. Fernando também apareceu, garantiu que não sente dor nenhuma, mas que não está jogando todas as partidas ou está sendo sacado durante os jogos, porque já não tem mais nem 20 anos, o seu corpo não é mais o mesmo. E sim, terá que ser preservado, vai ter que rotacionar em alguns momentos. Mas que a comissão técnica, ele e o Paixão conversam bastante, está cuidando dessa parte. Ele não se preocupa, ele diz, olha, é a comissão técnica que vai escolher o melhor momento para eu ficar de fora de um jogo ou outro. Aliás, o Inter joga nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro e meio que ficou uma sensação no ar de que vários jogadores serão trocados e que o Inter vai fazer uma troca aí. Aliás, Carboneiro confirmou que era dúvida até momentos antes da partida, porque em um dos treinos, não foi exatamente o último, ele treinou no último, mas um treino antes, ele tinha ficado de fora por conta de dores no joelho, uma pequena lesão no local. Mas recuperou, foi para a última atividade, na hora do jogo estava bem, não foi nada grave, jogou, quis jogar, até por ser colombiano e tudo mais. O Bruno Henrique destacou que o Atlético Nacional tem jogadores que têm um toque de bola muito refinado, que são muito rápidos e que não tem essa de adversário fácil na Libertadores. É Libertadores, o espírito é diferente, o Roger também destacou isso na entrevista coletiva, os caras vêm jogar de uma maneira diferente e que esses colombianos são rápidos e têm um toque de bola muito refinado. O Borré foi mais ou menos na mesma linha, dizendo que antes da partida falou para os companheiros que conhecia o Atlético Nacional, por motivos você já sabe quais, né? E que eles tratavam muito bem a bola e que por isso o jogo seria aparelho. E foi. E o Inter conseguiu vencer. Borré voltou a se colocar à disposição para disputar a posição com o Ener Valencia, aquela coisa toda que nós já vimos. Disse que quem ganha é o Inter, que tem 2 grandes centroavantes, aquele papo meio normal. Mas chamou a atenção as palavras do Antony. Porque o Antony lembrou que ele fez uma defesa cara a cara com o goleiro, que é o gol do goleiro, né? Ele tira um gol do adversário. E disse entender se o Roger, por exemplo, e por isso que eu estou dizendo que está todo mundo meio que consciente que vai haver uma rotação, uma preservação no grupo de jogadores na próxima partida do Brasileirão, porque ele disse entender se o Roger colocar outro goleiro, porque ele acha que é importante que todo mundo se sinta pertencendo a este momento. Quando ele fala isso, sabe, me deu uma nítida sensação de que, olha, ele tá pensando ou tá imaginando que isso vai acontecer mesmo. Bom, o Roger Machado, e trocar goleiro não é tão simples assim, né? Um repórter perguntou pro Roger por que o Inter, quando tem um jogador a mais, consegue aproveitar desse momento e várias outras equipes não. Tem alguma dificuldade, conseguem, até vitórias, mas o adversário se fecha e tem dificuldade. E o Roger falou assim, será que não é porque é um time bem treinado? Pode ser, né? Pode ser. Foi uma pergunta retórica do Roger para dizer, cara, é óbvio que tem uma facilidade quando tu tem um jogador a mais, mas o Inter com um jogador a mais joga muito bem, porque é bem treinado, porque sabe o que fazer neste momento. O adversário se fecha ou sai pro jogo, o Inter sabe o que fazer. A renovação está no forno.
A principal notícia das declarações do Roger foi essa. No final de semana devem estar assinando um novo contrato, um novo compromisso, que vai estender o vínculo do técnico até final de 2026, quando termina a gestão do presidente Barcelos, e dar um aumento salarial para ele, que hoje ele e sua comissão técnica custam na casa de 800 mil. Qualquer técnico, Quinteiros aqui do lado no Grêmio, custa mais de 1 milhão, ele e a comissão técnica. Estou colocando o custo total. O Roger vai aumentar o seu salário, o Inter acha que ele merece, o Roger chegou até a olhar para o presidente dizendo assim, ele olhou para o presidente dizendo, vamos renovar, né, presidente? O presidente fica tranquilo. O presidente Barcelos respondeu nesse nível para ele. A meta do Inter é estar dentro das 3 competições até a parada. Tem aí mais 15 partidas mais ou menos, né? É um monte daqui em 2 meses, vai ser jogo atrás de jogo. Ele disse, olha, tem que estar até a parada. Aí a parada descansa, enche o tanque, faz uma sessão de treinamentos muito boa e vai para a reta final para ver se ganha pelo menos um. O Roger fala ganhar títulos, no plural, mas né, tem que tentar dar uma arrancada para ganhar um brasileiro, ou ganhar uma Libertadores, ou até uma Copa do Brasil. Se ganhar mais do que um, obviamente é bom, mas você entendeu o meu contexto aqui. O Roger agradeceu os 42 mil, mais de 42 mil que estiveram no Beira-Rio, diz que é assim mesmo porque o torcedor está comprando a ideia, muito porque esse time já sinalizou que não irá aceitar a perder de qualquer forma. Para vencer, terão que ser muito melhores e o torcedor está vendo isso e está dizendo, pô, esse time né, não aceita qualquer coisa e tudo mais. Roger também contou uma história com o Alan Patrick. Diz que quando chegou aqui há 10 meses, conversou com o Alan Patrick e ouviu dele, Alan, que estava o jogador no melhor momento da sua carreira. Estava vivendo o melhor momento da vida. Mas que ele gostaria de aprender algumas questões táticas com o Roger. E o Roger respondeu, eu posso te ajudar. Sim, o Roger falou para o Alan Patrick, cara, tá no melhor momento da tua vida? Calma, taticamente eu posso te ajudar. E contou um bastidor, na verdade uma informação que nós não temos, que é todo jogo que o Alan joga os 90 minutos, fica em campo os 90 minutos, quando vão lá para aqueles dados do GPS, às vezes os jogadores usam até um top, né? Usa o top porque tem um GPS atrás desse top e tal. Ele disse, tu vai nos dados do Alan Patrick, ele disse assim, normalmente ele é o segundo que mais corre, o que mais correu para ajudar. Ele tá ali entre os que mais correm, normalmente o segundo, não sei quem seria o primeiro, tá? Mas o Roger deu a entender que ele seria o segundo no GPS, ou seja, não é só o talento dele, ele também tem muita dedicação porque ele é o cara que marca a saída de bola ao zagueiro. Tem 2 zagueiros quase sempre, ele escolhe o da direita ou da esquerda para fazer a marcação e aí o centroavante fecha o outro. Então ele sempre tá correndo muito e ajudando. Tabata emocionado porque voltou só em abril, teve lesão, estava voltando no gauchão, regrediu, retornou para o DM, agora voltou bem, participou do 3º gol do Inter e o Roger disse que ele estava bastante emocionado e tal, e falou com o jogador, ele se emocionou, se atirou no chão, ficou bastante carregado, porque né, ninguém gosta de estar no departamento médico todo esse tempo, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.